Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para a aula de número 33, falar de arte e falar da dança, que está aí, né, faz parte da arte, é um tipo de arte, de manifestação artística, mas a dança que eu quero trazer hoje para vocês não é a história da dança ou a dança de modo profissional, mas sim ela no presente e no nosso dia a dia, como na nossa rotina ela se faz presente e sem às vezes nem a gente perceber o quanto ela é importante aí para o nosso desenvolvimento social, motor e tudo mais. Como objetivos, nós temos pesquisar e analisar diferentes formas de expressão, investigar brincadeiras, jogos, danças coletivas e outras práticas de dança de diferentes matrizes estéticas e culturais, discutir as experiências pessoais e coletivas em dança vivenciadas na escola e em outros contextos. Então, a dança, ela é uma expressão artística baseada no movimento. Então, quando a gente se move, a gente tem esse reflexo da dança. Não precisa só necessariamente, agora eu vou dançar, mas é todo movimento que você acaba praticando, a tua música preferida está tocando na rádio, você está lavando louça, você começa ali a se balançar. Isso já é a dança, é toda a expressão corporal, então, envolvendo o movimento que nós temos. A dança, ela surgiu com uma função aí de permitir ao homem adorar os deuses e a natureza, Por exemplo, as pinturas rupestres, Elas representam muitas vezes comemorações, festas, Ou a gente percebe cenas, então, que as pessoas estão em roda ou comemorando uma caça, mas a gente percebe o movimento desses desenhos e que ressalta, então passa uma comunicação através da linguagem corporal, do movimento, Então, esse exemplo, nós vemos as pessoas com os braços levantados, então dá uma impressão de festividade, de movimento e nos remete sim ao que hoje a gente chama de dança. É como se esses antepassados, desses homens lá das cavernas, quisessem reproduzir aí graficamente, através das suas pinturas, os sentimentos, então, que eram proporcionados ao ter uma boa caça, uma boa colheita, enfim, demonstrar a alegria, então, o medo, quem sabe também, e isso acabava sendo, então, registrado, através dessas pinturas rupestres. A primeira coreografia aí que os estudiosos imaginam ter sido criado é o do homem, então, que veste uma pele de animal e tenta imitar seus ataques ou fugas. Então, pesquisadores acabam aprofundando essa expressão corporal, como forma até, talvez de certa forma até teatral, a gente pode falar, então remetendo àquele homem primitivo que se vestia, então, com a pele do animal caçado para reproduzir então aquele animal, os seus ataques, enfim, até como uma brincadeira, quem sabe, e que tornaria sua própria vestimenta. Mas então vejam, a dança ali não é com um cunho de espetáculo ou como uma forma cultural até então. Era lúdica, era uma maneira de comemoração, pensando na gente, no que a gente tem no dia a dia. Uma formatura, um casamento, festas. O pessoal dança não com o intuito de se apresentar, mas de se divertir, de se movimentar. E é essa dança que eu quero refletir hoje com vocês, Que ela está presente no nosso dia a dia, seja brincando com as crianças, fazendo uma brincadeira de roda, a dança está ali presente, essa expressão corporal está inclusa ali. Ao longo do tempo, aí, essa forma de arte, então, ela passou por muitas transformações, Pensando desde os homens das cavernas que se expressavam de uma maneira corporal através do movimento, até, enfim, o balé clássico, E uma das mais importantes dessas transformações aí ocorreu na França no século XVII, durante o reinado do Luís XIV. Ele era um exímio bailarino e ele fundou em 1661 a Academia Real da Música e da Dança. Foi ali, naquele século XVII, que nascia então esse conceito de balé, assim sendo
um tipo de dança mais formal, né? Executada ali pelos nobres, em festas da corte, enfim, algo bem formal. Mas aí a dança acaba ganhando espaço, né? Tanto o público prestigiando, esse lado cultural da dança e que a gente acaba levando para o dia a dia, né? Esses movimentos, essa alegria, então, de movimentar o corpo e essa sensação bacana que nós temos ao fazê-lo, né? Só que, como eu falei, né? Ela não precisa estar apenas nos palcos, não precisa estar somente aí nas sapatilhas das bailarinas, né? Não somente em locais apropriados, né? A gente ouvindo uma música, assim como quando a gente ouve a música preferida, a gente começa a cantarolá-la, não quer dizer que nós somos cantores ou estamos fazendo uma apresentação, mas é gratificante pra gente, né? É um momento descontraído e que nos diverte também. Assim, esse movimento corporal, essa dança também nos traz essa alegria, esse conforto, né? Seja em casa ou em uma festa de formatura, enfim, né? Até uma festa infantil. Essa dança espontânea, ela se faz presente. E também na escola, por que não dizer, né? Por exemplo, comemorações, festa junina, não tem apresentações de dança também? Aí sim, como uma apresentação, mas algo informal, algo feito pelas crianças, então não envolve profissionais da dança, mas ela está ali presente, então, para divertir, né, tanto quem dança quanto quem a observa. Essa prática, então, né, corporal aí, ela pode ser feita em grupos ou sozinho, né? Idosos, crianças, homens, mulheres, enfim, né? Não tem idade, não tem gênero e todos podem se movimentar e faz muito bem, né? Tanto como uma atividade física, que a gente já vai ver alguns exemplos, quanto para simplesmente se divertir, né? E não precisa ter uma experiência em nada, você improvisa movimentos espontâneos, né? É aquilo que te causa uma sensação de prazer, que te traz alegria, então. Agora, cada um, né, dança, se movimenta à sua maneira, então, outros gostam disso, outros são mais tímidos, mas ela está aí no nosso dia a dia. Eu trouxe algumas situações, alguns exemplos, então, para mostrar para vocês de como a dança, essa dança informal, ela está presente, então, em quais ambientes, né? São só alguns exemplos, mas você vai se identificar, sim, com alguns deles. Na escola, na escola a gente tem diversas manifestações aí de movimento corporal, mostrando e interagindo com a dança, né? Ela pode ser de uma forma bem lúdica, pensando na educação infantil, em brincadeiras de roda, brincadeiras dançadas, né? Que tem passos, então, certas coreografias, cantigas, né? Indo um pouco mais além, oficinas de dança mesmo, em contraturno escolar. Então, muitas escolas oferecem, né, uma aula de dança como um extracurricular, né, no contraturno escolar. Então, ali a dança já de um molde mais ali concreto, enfim, com uma coreografia. Mas, informalmente também, seja numa aula de educação física, seja numa aula de arte também, porque as duas disciplinas acabam tendo, né, esses objetivos, esses critérios de envolver a dança, né, o seu movimento corporal e como ele reflete, então, no nosso dia a dia. Colocar, né, introduzir essa dança na escola é como se fosse um tipo de alfabetização. Olha que bacana! Essa fala é de uma professora, então, que utiliza a dança, né, no seu trabalho, e ela diz o seguinte: que a dança é um ótimo recurso para desenvolver uma linguagem diferente da fala e da escrita, aumentar a sociabilidade do grupo e quebrar a timidez. E não é verdade, né? Quantas crianças, às vezes, nem só crianças, né, mas pessoas de um modo geral, às vezes não se sentem à vontade em falar em público ou de colocar de maneira escrita, a gente aprende de diversas maneiras, né? E assim também o movimento corporal. Então, quem sabe ela se destaque através dessa dança, desse movimento corporal, seja ele com um objetivo ou não, só descontraído. Então, é uma maneira, sim, é um tipo de alfabetização, como coloca assim essa professora. Outro local que a dança também se faz presente são em academias, aqui como uma maneira de se exercitar,
né? Além de gastar muitas calorias, né, de uma forma muito divertida, a dança ela acaba muitas vezes sendo tão envolvente e divertida que as pessoas nem percebem o tempo passar, acaba sendo um exercício físico muito divertido, né, com músicas animadas e tudo mais. Um exemplo, né, dessa música aí nas academias e com forma de movimento, né, é a conhecida como Zumba, né, que é um estilo aí de dança ritmado com músicas muito animadas e é muito intenso e que movimenta o corpo todo. Então, alguns exercícios, enfim, são encaixados nessa coreografia que o grupo se diverte, então, fazendo um exercício físico e ficando em forma também. Então, vejam, partindo de algo lúdico, uma brincadeira na educação infantil, até algo, então, para a sua saúde, para seja se divertir, né, colocar uma atividade física na sua vida, reduzir peso, enfim, né? A gente vai a extremos daí, tendo a mesma dança aí de uma maneira um pouco mais informal e super divertida. Também não posso deixar de citar os jogos, né, videogames, que possuem recursos, então, para movimentar, né? Não é aquela coisa parada, sentada, com o controle na mão. Um exemplo, então, é um jogo chamado Just Dance, que é um dos mais conhecidos aí entre esses games de ritmo, né? Onde, então, as pessoas acabam imitando o que está passando na tela, dançando, se movimentando e acabam interagindo com o jogo, né? Através de um sensor ali que capta esses movimentos, então, seus, né? Na sua sala. E é muito divertido e você está, de certa forma, também se movimentando e trazendo essa diversão da dança aí para sua casa, né? Esse jogo, então, durante a música, esses movimentos, então, são vão passando, atores vão dançando ali na tela e você vai repetindo e ganha pontos. Então, se você acerta o movimento, enfim, você tem que estar concentrado ali para fazer a coreografia certa. Então, tem essa recompensa aí da pontuação e tudo mais. Pode ser feito em grupos também ou individual, mas é uma maneira divertida que envolve aí o videogame, as tecnologias, para você estar também se divertindo através do movimento dançado. Muito bem, foram alguns exemplos de como a dança está de maneira informal nas nossas vidas e como ela nos faz bem também, né, para o corpo e para a alma, eu diria, né, trazendo esse bem-estar em ambos os sentidos. Um abraço e até a próxima!